bem-vindo, aluno. Eu sou o professor Marcos e essa é mais uma aula de biologia. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da citologia. Você deve se lembrar que na aula passada nós falamos sobre a diferença entre os procariontes e os eucariontes. Basicamente, quando nós falamos sobre procariontes, nós estamos falando sobre aquelas células que não possuem núcleo. E quando nós falamos sobre os eucariontes, estamos falando sobre as células mais evoluídas, que já possuem um núcleo e um sistema onde a sua membrana plasmática possui várias organelas. E é sobre justamente os seres eucariontes que nós vamos falar na aula de hoje. Lembra do mapa mental da aula passada? Então, vamos voltar a esse mapa mental. Ele vai aparecer para vocês aí na tela agora. Olhem esse mapa mental. Se vocês observarem, vocês vão lembrar que na aula passada nós usamos esse mesmo mapa e nós falamos sobre a diferença entre células procariontes e células eucariontes usando esse mapa. Na aula de hoje nós vamos dar um foco maior nas células eucariontes. Lembrem-se que quando eu afirmei que as células procariontes elas são sim importantes, porém elas não são células tão evoluídas quanto as células eucariontes, a ideia é despertar vocês para o seguinte entendimento. A maior parte dos seres vivos, excetuando-se bactérias, a maior parte dos seres vivos é composta por células eucariontes, células que possuem o núcleo, células que possuem mitocôndrias, ribossomos, lisossomos, células que são bem mais complexas do que as células primitivas, do que as primeiras células, que são essas células procariontes. Esse é o motivo de darmos um foco maior tanto nessa aula de hoje, assim como na nossa última aula de citologia, quando nós vamos falar ainda sobre células eucariontes, porém vamos dar um foco no transporte que ocorre dentro da membrana. Vamos ao nosso mapa, querido aluno, querida aluna. Observem na parte que está em roxo, ou se você não acha que é roxo, você acha que é lilás, não importa. Observe nessa parte onde tem um título assim, componentes da célula. Nesse componentes da célula vai ter o seguinte item. O primeiro item lá em cima vai ser o citoplasma. Se você recordar, nós falamos do significado da citologia na aula anterior. Citologia é o estudo das células. Então fica fácil. Esse cito como célula, plasma seria o plasma ou a membrana, ou o item, ou o espaço onde a célula está inserida. Então, o citoplasma é onde tudo acontece. É todo o espaço correspondente àquela região que fica dentro da membrana plasmática. Se você olhar para esse desenho bonito que está aí no centro dessa parte em roxo, você vai observar uma membrana plasmática, que é a estrutura que contorna essa célula, e você vai observar que existe uma parte branca, e nessa parte branca tem vários componentes soltos. Essa parte branca, chamada de citosol, ou simplesmente chamada de citoplasma, é onde a maioria das organelas elas vão se encontrar. Quando nós falamos sobre o citoplasma, você pode observar aí que há um foco, existem alguns itens, alguns componentes moleculares que são citados, como a água, proteínas, sais minerais e açúcares. Porém, dentro do citoplasma existem também outros elementos. Tanto elementos em constante formação por causa do metabolismo, assim como outros elementos que permanecem soltos dentro do citoplasma. Outro item que eu queria destacar, quando nós falamos sobre as células eucariontes, nós estamos falando sobre células que possuem um núcleo. E dentro desse núcleo vai existir o que nós chamamos de nucleolo. O que vai ser esse nucleolo? Lembram-se da aula sobre DNA e RNA? Que nós falamos que existem 3 tipos de RNAs, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Pois então, dentro desse nucleolo vai existir o RNA ribossômico, que é a forma mais comum de falar sobre as funções dele, é se referir à formação dos ribossomos. E já falando sobre eles, os ribossomos que têm uma função importantíssima, aí nós pulamos para a parte de baixo desse mapa mental, que são as organelas. Alguns vão falar de organelas membranosas ou organelas citoplasmáticas, mas no fundo estamos falando sobre os mesmos tipos. Ah, professor, mas o que são organelas? Organelas são pequenos órgãos que estão dentro das células e que realizam funções importantíssimas.
E os ribossomos? Qual é a função dos ribossomos? Você deve ter observado que aí tem escrito que o foco dos ribossomos é sintetizar proteínas. Logo, nós vamos recordar da função do RNA. O que o RNA ele faz? Ele pega toda a informação genética que estava lá no DNA, faz uma transcrição e faz uma síntese proteica, uma transformação em proteínas. Vejam a importância de estudarmos aula por aula para podermos recordar cada item estudado. Logo abaixo dos ribossomos, nós vamos encontrar o retículo endoplasmático. Esse daqui é bem legal, hein? Quando nós falamos sobre o retículo endoplasmático, nós estamos falando especificamente de duas formas de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, ou alguns falam granular, viscoso, mas podemos usar o termo rugoso, que é o mais comum. Quando nos referimos ao retículo endoplasmático liso, ele tem algumas funções que são um pouco diferentes das funções do retículo endoplasmático rugoso. De forma simples, as funções do retículo endoplasmático liso, que eu quis trazer nesse mapa mental para vocês, são síntese de lipídios e armazenamento de vacúolos. Porém, o que eles fazem de mais importante é a síntese de lipídios. Lembram-se que em uma determinada aula nós falamos sobre os glicídios e sobre os lipídios que nós podemos classificar de forma simples como óleos e gorduras, ou alguns vão colocar como ácidos graxos e como esteroides. Especificamente, a diferença entre retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso está em qual tipo de síntese que cada um desses retículos eles realizam. Observem que o retículo endoplasmático liso realiza síntese de lipídios ou óleos e gorduras. E no caso do retículo endoplasmático rugoso, ele faz a síntese de proteínas. E na questão física, professor, tem uma diferença entre um e outro? O próprio nome já nos dá uma dica da diferença entre o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Porém, fisiologicamente falando, o retículo endoplasmático rugoso ele vai ter uma diferença que são os ribossomos que estão aderidos em sua membrana. Os ribossomos que estão aderidos em sua estrutura. Lateralmente, ainda em vermelho, falando sobre as organelas, você vai observar que tem uma referência ao complexo de Golgi. Que nome diferente, né? Esse complexo de Golgi. Golgi é o sobrenome de um dos cientistas, biólogos que estudaram dentro do estudo da citologia e acabaram descobrindo a função, o objetivo do complexo de Golgi, ou dessa organela que acabou sendo nomeada como complexo de Golgi. O foco principal do complexo de Golgi é a secreção de substâncias, mas eu queria destacar uma segunda ação que ele tem, que também é bem importante. Eu vou falar do terceiro e nós já vamos para o final dessa videoaula. Quando eu falo sobre sintetizar, eu não estou falando simplesmente sobre produção de um determinado componente molecular, mas eu estou falando de todo um controle metabólico, de todas as mudanças que ocorrem dentro de um organismo e propriamente que ocorrem dentro de uma célula. A secreção de substâncias que o complexo de Golgi ele realiza é uma secreção de substâncias, daquelas substâncias que não têm uma utilidade, primariamente falando, para a célula. Por isso que é necessário que essas células sejam secretadas ou excretadas. Outra função do complexo de Golgi é formar uns lisossomos. Professor, o que são esses lisossomos? Lisossomos, o próprio nome, a gente já nos dá uma dica, ele é uma estrutura um pouco mais lisa dentro da membrana plasmática, dentro do citosol ou do citoplasma, e ele vai ter algumas funções que são funções bem específicas dele. Outras organelas não conseguem realizar essas funções, como por exemplo, ele vai sempre atuar quando o pH for mais ácido, ele vai fazer a digestão intracelular. Observem que existe a digestão extracelular e a digestão intracelular. Extracelular para jogar para fora da membrana plasmática ou para fora do citoplasma. Já no caso da intracelular, para englobar, para trazer para dentro alguns nutrientes, alguns elementos importantes. E ele vai ter uma ação importante que nós chamamos de autofagia. Para fechar, eu queria falar sobre mitocôndrias. Eu já citei em uma das aulas sobre mitocôndrias. As mitocôndrias são a usina ou a reserva energética das células e elas possuem DNA próprio. E de novo eu falo sobre aquela curiosidade.
Apenas as mães fornecem o DNA mitocondrial, os pais não fornecem esse DNA mitocondrial. E outra ação importante é a realização da simbiose. Venham aqui, voltem aqui para o vídeo, vamos sair aí do nosso mapa mental para que a gente possa pensar um pouco sobre tudo que nós falamos. E você deve estar pensando assim, professor, quando fala sobre célula eucarionte, são muitos componentes, né? Sim, são muitos componentes. E eu nem abordei todos os componentes que estão, todas as organelas que compõem o citoplasma, que compõem uma célula eucarionte. Mas o que eu queria destacar com vocês? É importante que vocês venham recordar todo o conteúdo das aulas anteriores, principalmente nas aulas que nós colocamos ou nomeamos de bioquímica, onde nós estudamos os vários componentes de uma célula, como água, sais minerais, proteínas, enzimas, vitaminas, açúcares, dentre outros, lipídios, glicídios, porque com esse conhecimento você vai conseguir dar sequência aos demais conhecimentos dentro do campo da citologia. Na próxima aula nós vamos fechar falando sobre transporte dentro das células. Espero vocês.